Irmãos, 1 de Pedro, capítulo 3. Irmãos, nós vamos fazer essa leitura para nós trabalharmos o texto expositivamente nesta noite. Talvez seja um texto que provoque comichões nas pessoas hoje. Nós vamos falar justamente desse texto. Peço que a igreja me acompanhe na leitura. Nós vamos falar de apenas 7 versículos, tá? O assunto não é tão, digamos assim, a gente não vai esgotar o assunto, mas nós vamos tocar na dimensão daquilo que é necessário a respeito desse texto. Está escrito assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. A melhor tradução seria mestre, tá? No qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Podeis assentar? Sentado mesmo, nós vamos orar para Deus abençoar a ministração desta noite. Pai Santo, Pai bendito, nós colocamos diante de Ti, nos colocamos, Senhor, na esperança, Pai, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam atentos à Tua palavra. Senhor, com muita indignação, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é verdadeira, aprazível, mas nós ainda, Senhor, com essa natureza que ainda falta muito, Senhor, para progredir, ainda tentamos contra a Tua palavra e não aceitamos o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, a todos que estão nos ouvindo, Senhor, que eles tenham um discernimento exato daquilo que será dito nesta noite e que haja um entendimento profundo para que as vidas possam ser transformadas e cada um de nós, Senhor Jesus, possamos viver o melhor do Evangelho e felizes com as verdades de Deus que antes nos fora dado. Pai, nós somos gratos por tudo, pedimos a Sua bênção, pedimos o Teu Espírito Santo e pedimos a Tua orientação nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é a utopia dos ratos. É bem estranho, né? Esse vai ser o tema da mensagem desta noite. A utopia dos ratos. Meus amados irmãos, talvez esse seja um dos textos não mais polêmicos, tá? Porque na verdade esse texto não tem nada de polêmico que nós lemos. O que é polêmico é como a visão de mundo das pessoas estão distorcida. É isso que é complicado. Então, para tanto, eu usei essa expressão utopia dos ratos. Por quê? Porque tem um homem que em 1954, ele, no seu laboratório de psicologia, no Instituto Nacional de Saúde Mental, ele decidiu fazer um experimento. Irmãos, Deus de glória, é incrível como que muda tão rápido, né? Mas vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. É que o celular realmente está com probleminha, né? Ele não sobe, ele não desce, ele não faz nada, né? Ele trava.
Espera aí, um momentinho só. Conseguimos. Graças a Deus. Eu queria ler para vocês esse experimento, tá bom? Só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. A Utopia dos Ratos, irmãos, foi um experimento que foi realizado em 1954. E esse experimento, ele consistia em fazer o quê? Ele consistia, eu vou ver se eu consigo resumir para ficar um pouco mais fácil, né, irmãos? Ó, em 1947, analisando o aumento vertiginoso da densidade demográfica dos Estados Unidos, o etólogo, depois eu explico o que é isso, não é teólogo, etólogo, John Calhoun, decidiu dar início a um experimento comportamental com foco em uma análise psicopatológica realizado com ratos para exemplificar como a superpopulação nas áreas urbanas poderia contribuir para o fim da humanidade. O primeiro experimento começou em uma fazenda em Rockville, em Maryland, nos Estados Unidos, depois que o vizinho dele permitiu que ele erguesse um cercado para ratos em uma pequena floresta que havia atrás da casa. Esse etólogo construiu um cercado de aproximadamente 1.000 metros quadrados, com a capacidade de abrigar até 5.000 ratos, intitulado como a Cidade dos Ratos, e ele adicionou ali 5 ratazanas prenhas e deu início à sua observação. O que era de se esperar é que essa população de ratos chegaria ao número aproximadamente ali de 4.000 a 5.500 ratos, e quando chegasse, aquela sociedade de ratos sucumbiria. Por quê? Porque a superpopulação aniquilaria e daria um grande problema. Essa era a intenção do experimento. Mas alguma coisa muito diferente disso aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Em 2 anos de experimento, por incrível que pareça, a população de ratos nunca passou de 200. Então o que aconteceu? Não importou que eles crescessem rápidos inicialmente, mas mesmo assim os ratos sempre mantiveram um número de 200 indivíduos naquele espaço, e ele não progredia. Então ele manteve dentro desse espaço de 1.000 metros quadrados esse número limitado. Muito embora tivesse espaço suficiente para que alcançasse a população de no mínimo 1 milhão de animais, intriga em saber o que havia acontecido. E o que ele fez? Ele falou, não, deve ter tido alguma coisa errada, e ele repetiu esse experimento por 24 vezes. E das 24 vezes, adivinha, o número de indivíduos de ratos não passavam de 200. Então esse etólogo, ele descobriu que não importa quanto espaço tem, a população tem um limite de crescimento. E aí o que ele fez? Ele falou assim, provavelmente são as condições naturais que estão produzindo isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a utopia dos ratos. Nós vamos abrigar aqui num espaço confinado, e nós vamos colocar um número de ratos aqui com tudo que eles precisam, absolutamente tudo. Eles não vão ter, inimigos naturais, eles não vão ter nada, vai ser só ratos, ou seja, utopia, irmãos, é um mundo perfeito. Então eles criaram a utopia dos ratos, e vejam só o que aconteceu. Esse também nomeado como Universo 25, que foi a quantidade de vezes que ele tentou, né? Então ele construiu um tanque de 2,7 metros quadrados com 1,5 metro de altura e uma temperatura constante de 20 graus, equipado com 256 abrigos, 16 canaletas. O cientista deu tudo aos roedores em um espaço que abrigaria uma população máxima de 2.200 animais. E ele manteve esse experimento. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis, que foram soltos e deram início a essa sociedade. Nos primeiros 104 dias, identificado como fase da estrutura,
o período de luta, os roedores se ajustaram ao habitat e construíram seu ninho. Quando a fase de exploração começou, em que os animais se encontravam e acasalavam, a cada 55 dias a população passou a dobrar de tamanho. E em 315 dias de experimento, a utopia já havia se tornado um pequeno inferno, com uma população de 620 ratinhos. E Carl percebeu que dentro dessa população havia os ratos chamados ômegas. Eles eram tímidos e faziam parte da base da hierarquia, ou seja, eles não eram os ratos-chefes, eles eram os ômegas, os segundos ali. E o que eles fizeram? Eles interromperam o acasalamento. Esses ratos ômegas foram para o cantinho e ficaram ali, e eles não quiseram acasalar, e eles ficaram tímidos ali, do ladinho. Por quê? Porque eles se viam rejeitados pela fêmea. Sem terem mais um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos maiores e só passaram a comer e a dormir, mais nada. Agora, os machos dominantes adotaram um comportamento muito agressivo, atacando os demais e os outros provocando sem motivo aparente. Alguns se tornaram homossexuais, os ratos se tornaram homossexuais e hipersexuais, chegando a se deslocarem em grupos e atacavam a fêmea e atacavam qualquer rato, independente do seu sexo. Por vezes, os alfas lançavam episódios de violência que terminaram em canibalização, apesar de haver comida o suficiente. Os ratos começaram a se comer, literalmente, mesmo tendo tudo, e eles começaram a se comer. E uma vez que os machos abandonaram seus papéis designados dentro da colônia, ou seja, de liderança, que os machos ali, eles tinham papel de liderança, ele que organizava ali a colônia de ratos. Eles abandonaram, e as fêmeas tiveram que cuidar dos seus ninhos. Ou seja, ao invés de ser os machos que estavam cuidando da casa, começaram as fêmeas a tomar o papel dos machos. O que aconteceu? Por isso, as fêmeas adquiriram um comportamento agressivo, que acabavam sendo transferido em forma de violência contra os próprios filhotes. Alguns chegaram a abandonar as suas ninhadas, gerando uma taxa de mortalidade de 90%. As ratas fêmeas pararam de produzir, e não só pararam de produzir, elas começaram a matar os seus próprios filhotes. O que Carl definiu como fase da estagnação, devido ao colapso dos papéis sociais e aglomeração excessiva. Ou seja, os papéis sociais dessa colônia de rato foram invertidas. As mulheres, as fêmeas que cuidavam dos filhotes, passaram a abandonar os filhotes, as ninhadas, para deixar as ninhadas morrerem, e elas começaram a matar os filhotes. Em 560 dias de experimento, por fim, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos, e ficou claro que a mudança seria permanente, com uma taxa de mortalidade de 100%. As fêmeas começaram, quando ela mudou o papel social de fêmeas dela, e elas passaram a fazer o papel de macho, elas passaram a não ter filhotes, elas passaram a abandonar os filhotes. Por fim, elas começaram a matar os filhotes, ou seja, a fazerem abortos, a matarem os próprios filhotes. E essas fêmeas nunca mais conseguiram ser fêmeas. E houve um colapso da utopia dos ratos. Então, o que acontece? A geração de jovens de ratos que cresceram nesse ambiente, em meio a um ambiente anormal, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento e marcação de território. Portanto, eles apenas comiam, bebiam e se higienizavam. Eles eram chamados pelos cientistas de belos. Esses eram caracterizados por uma apatia social, perda de propósito de vida e reclusão, sendo responsáveis por ocasionar a primeira morte da colônia e o fim do desejo de um futuro.
a segunda morte, como observou o Carroll, aconteceu com a extinção total do universo 25. Vocês procuram e-mail, esse chama-se a utopia do rato ou experimento 25. O que provou esse etólogo? O que é um etólogo? Um etólogo é aquele que estuda o comportamento, a sociedade e a cultura e a forma de organização social dos indivíduos. Ele é quase um antropólogo, só que o etólogo ele é mais voltado para os animais, ele estuda esse comportamento. Então, na utopia dos ratos, o que nós descobrimos? Que cada um tem o seu papel, e esse papel que cada um tem, ele é extremamente necessário para que haja o quê? O controle da sociedade, para que a sociedade prospere e para que ela tenha futuro. E lembre-se que esse experimento deu tudo o que esses ratos precisavam. Mas o resultado final foi o quê? Com a inversão dos papéis, mesmo tendo tudo, a sociedade se corrompeu. Irmãos, está lembrando alguma coisa de vocês? Vocês estão conseguindo captar o que o pastor está querendo dizer com isso? Nessa utopia dos ratos? Existe, irmãos, um movimento na nossa sociedade, e esse movimento que está envolto na nossa sociedade, ele quer inverter os papéis. Eles começaram a dizer que o patriarcado é uma coisa horrível. Inclusive isso está se tornando uma ofensa. Mas qual que é a função de uma sociedade patriarcal? Patriarca por quê? Porque existe um cabeça que organiza as sociedades em camadas. E essas camadas, elas não são melhores e nem superiores umas às outras, mas é que cada um cumpre o seu papel para a organização da sociedade, para a proteção e a felicidade de todos os indivíduos. Mas existe um movimento que quer trocar essas posições. Ela quer castrar o homem, ou seja, feminilizar o homem, fragilizar o homem e masculinizar a mulher. O que acontece com essas coisas? Uma vez que esse indivíduo, mulher, ela assume um papel que não é dela, ela não mais vai voltar para o papel que ela tinha antes. É isso que nós podemos ver no papel, nessa utopia dos ratos. Eu estou usando esse exemplo, irmão, porque esse exemplo não foi feito uma vez e deu errado. Esse é o experimento 25. Ou seja, ele foi repetido por 25 vezes. A utopia dos ratos provou que se a fêmea ela sai do seu papel e vai cumprir o papel do macho, o que vai acontecer? Ela vai abandonar a ninhada, ou seja, ela vai abandonar os filhos. Essa fêmea ela vai se revoltar e matar os seus filhotes, e essa fêmea ela vai se tornar improdutível. O que ela vai fazer? E quando ela produz alguma coisa que a taxa é de 90% de natalidade, ela vai produzir filhotes apáticos, fracos, que só comem, não cumpre o seu papel social. Ele é apático em relação à sociedade, depressivo, doente e propício à extinção. Irmãos, tem alguma coisa mais clara que isso? O movimento feminista é a expressão exata dessas coisas. A perda da função social de cada um que trabalha, por mais que se ensine essa utopia, não que vai ser bom, que vai ser isso, o que vocês estão vendo? Mulheres que tinham 10 filhos, têm quantos hoje? Nenhum, ou 1 ou 2. Antes os filhos eram bênção, hoje o filho é o quê? Peso. É melhor ter um pet, é mais barato, você não precisa ter responsabilidades. Aí você vê casais, ao invés de ter filhos, tem cachorros ou gatos. E essa utopia, essa disforia social, essa falta de entendimento de que cada um desses papéis devem ser atendidos,
é que está destruindo aquilo que nós chamamos de sociedade. Mas o que isso tem a ver com o texto de 1 de Pedro no capítulo 3? Irmãos, essa é uma prova cabal de que os padrões bíblicos são os padrões não só naturais, mas também os papéis que partiram do ideal de Deus para a construção de uma sociedade saudável e produtiva. Nós começamos assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Rapaz, nesse momento que eu falo que a mulher tem que ser submissa ao marido, deve ter muitas pessoas que vão me ouvir com urticária na pele. Submissa o quê? Eu não dependo do marido para nada. E uma série de impropérios podem ser ditos, palavras ofensivas quanto à questão da sexualidade masculina, do papel social do homem. Mas na verdade, irmãos, o que nós não prestamos atenção nesse primeiro versículo? Está aqui: mulheres, sede vós igualmente submissa. Igualmente por quê? Igual a quem? O que aconteceu aqui? Irmãos, quando nós lemos a Bíblia descontextualizada, nós não entendemos o contexto em que Pedro está ensinando. Qual é o contexto que Pedro está ensinando? O que nós temos no primeiro capítulo? Que nós sejamos o quê? Submissos às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por quem? Por Deus. Então o próprio Senhor, ele estabelece hierarquias. Ele começa no seu primeiro capítulo até o capítulo 2 numa hierarquia social, onde ele coloca Deus como cabeça de tudo. Logo em seguida ele coloca os governantes como cabeça. Na verdade, desculpa, ele começa com Deus como cabeça de tudo. Depois ele coloca Cristo como cabeça da igreja. Depois ele coloca os reis e os imperadores como cabeça da sociedade, como que colocado por eles. Depois ele coloca o homem como cabeça, ele coloca o homem como servo. Presta bem atenção, nós lemos isso, nós estudamos sobre isso. Os homens como submisso a um grupo social, e ele nos fez também que nós fôssemos o quê? Servos dos nossos senhores. E o exemplo principal que ele usou foi quem? O próprio Cristo. Nós devemos ser submissos aos nossos senhores. A palavra senhores aqui é déspotas. A palavra despotai, que nós conhecemos como déspota, aquele que tem o quê? Autoridade e poder. E ele começa com Deus, imperadores. Ele começa com Deus, Cristo, imperadores, igreja, família. Agora ele colocou o que agora nessa organização do capítulo 3? Igualmente o que? Igualmente como os homens eram submissos, igualmente como Cristo foi submisso ao Pai, igualmente como os homens são submissos à sociedade, a mulher também aprenda a viver em submissão. Isso não deveria ofender as mulheres viver em submissão, porque o homem é submisso à igreja, à sociedade, a Deus, a Cristo. Todos nós somos submissos. E agora ele está apontando que a mulher seja também igualmente submissa aos vossos próprios maridos. A palavra própria aqui é idio, que é exclusividade. Exclusividade. E a palavra submissão, eu já vi muita gente enfeitar o pavão e dizer que submissão é uma missão que está debaixo de outra missão. Não, ela não está debaixo de absolutamente nada. Aqui está uma definição de papéis. Assim como o homem tem um papel de ser provedor, protetor, o amante da mulher, assim como Cristo ele teve a função daquele que morreu por nós, se sacrificou, foi até a morte, foi obediente até a morte de cruz, e ele tinha o que? Prazer na submissão de Cristo. Quando perguntavam para Cristo, ele falou que o prazer, que a comida e a bebida dele era o que? Fazer a vontade do Pai. Isso era submissão.
Cristo se sentia humilhado em ser submisso a Deus Pai? Nós cristãos nos sentimos humilhados em sermos submissos a Cristo? O homem, ele se sente humilhado por ele ser submisso ao seu patrão, porque cada um de nós aqui somos submissos aos nossos patrões. Nós devemos responsabilidade, nós devemos execução, e não vejo ninguém ofendido. Agora, quando chega na parte da mulher ser submissa ao vosso marido, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Talvez você encontre dificuldade, por quê? Porque você ouviu naquela televisão, que é subsidiada pelo governo, que tem intenções por trás, de falar que a submissão não é algo ruim, que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quer, mas não é onde ela quer, é onde eles querem que a mulher queira. Porque se a mulher decidir ser submissa ao marido e cuidar dos filhos, automaticamente ela é motivo de chacota, humilhação e desprezo, preconceito, julgamento, e ninguém está ouvindo isso. Se a mulher quer ser pedreiro, isso não é um problema. Se a mulher quer ser bombeiro, não tem nenhum problema em relação a isso. A submissão não tem nenhuma relação com esse tipo de coisa, porque o que a Bíblia ensina é que a mulher deve ser submisso ao vosso ídio, ou seja, ao seu próprio marido. Tem mulheres que conseguem ser submissa a todos os homens na terra, menos ao seu marido. É incrível como isso acontece com uma frequência absurda. Eu vejo mães submissas aos seus filhos de 4, 5, 6 anos de idade, não tem autoridade com o marido, ela não tem autoridade com o filho. O filho manda e ela faz. Se o marido pedir alguma coisa, ela briga. A submissão tem por objetivo estar debaixo de uma missão em que o cabeça é o marido, mas ela ouve o filho, ouve a vizinha, é submisso ao que contam para elas na escola, é submissa ao que conta para elas na faculdade, é submissa à ideologia criada pelo próprio Satanás, mas ela não consegue ser submissa ao marido. Se o patrão virar para essa mulher e falar: você vai trabalhar 12, 14 horas, ela trabalha 12, 14 horas, mas ela não consegue ser submissa ao marido. Então, por que esses papéis? Qual é o preço que pagaremos pela inversão dos papéis? É só ver. Mulheres que interrompem a sua gravidez porque ela não consegue ser submissa, porque ela está alçando outros ideais que não é aquele que o próprio Deus estabeleceu para ela. Irmãos, o pastor está dizendo que vocês devem ser mulher de casa, viver com a barriga molhada no tanque, é isso que eu estou dizendo? Longe disso, longe disso. Minha esposa possui papel de liderança no seu trabalho, admiro ela por isso, mas ao mesmo tempo também ela é um exemplo de submissão dentro do lar. E a submissão, irmãos, homens, ela não é uma imposição. Por isso que a Bíblia fala aqui: homem, amai as vossas esposas, e esposa, fazer o quê? Honrai os vossos maridos. Engraçado que a responsabilidade do homem é de amar a mulher, e a função da mulher é o quê? Honrar o homem. Vocês percebem a diferença? O que as mulheres querem? As mulheres querem que o marido seja aquele que vai sentar e vai discutir sobre a cor nude que vai colocar na unha, ou se ela vai falar das complexidades emocionais que ela está passando, sobre os seus altos e baixos, e sobre a sua taxação de hormônio que está desalinhada, e por isso ela está bem de manhã, mais ou menos à tarde, pior à noite e talvez melhorzinho de madrugada. Enquanto que o homem só consegue entender uma coisa:
o que eu posso fazer para essa mulher estar melhor? Ele não vai ouvir nada do que você diz. Provavelmente o homem não vai ouvir as nuances de todos os seus argumentos. Ele vai parar, vai ouvir, na maioria das vezes não vai entender absolutamente nada, mas ele vai olhar e falar assim: o que eu posso fazer para melhorar a situação dessa mulher? Você está com que problema hormonal? Qual que é o remédio que você quer? Não, eu quero que você me ouça. Não, eu só quero que você me fale o remédio, que eu vou lá e providencio para você. Então, às vezes, o que nós não estamos entendendo é que às vezes a esposa ela quer uma amiga, mas ela tem um marido que ama ela, dá a vida por ela, porque a definição de amor bíblico, irmãos, a palavra amor não é um sentimentinho gostoso que a gente sente no coração, não é borboletinhas no estômago. O amor bíblico é um amor sacrificial. Você vai ver que o exemplo que Cristo amou a igreja, qual é o ponto máximo do amor? É se sacrificar pela igreja. Cristo fez isso. E o apóstolo Paulo falando que um homem deveria amar a igreja, amar a mulher, como Cristo amou a igreja, fazendo o quê? Se sacrificando por ela. O homem é um indivíduo que não tem capacidade de ouvir algumas argumentações da mulher, mas ele tem a capacidade nítida de morrer pela mulher se for necessário. Eu vi uma pesquisa recentemente que perguntou para várias mulheres, várias mulheres: você morreria pelo seu marido? Ela: eu não, estou nem aí, não, que morra ele, de jeito nenhum. Mas unanimemente, todos os homens que perguntou: você daria a vida pela sua mulher? Ele daria. Você trocaria sua vida pela da sua esposa? Sim, eu trocaria. Por quê? Porque esse é o exemplo de macho que a Bíblia determina. É aquele que se sacrifica pela mulher. Irmãos, o homem não sai de manhã para trabalhar, ou enfrenta a noite para trabalhar, porque ele acorda e fala: gente, eu detesto ficar em casa. Que nada. O objetivo dele é o quê? Suprir a necessidade dos filhos e da esposa. Isso é inerente ao homem. É assim que deveria ser um homem. Um homem que não se comporta assim, ele é uma amiga, ele não é um homem. Então, não é um marido, que a palavra marido, que por suas vezes é definido como senhor, é definido como mestre. O marido é aquele que provém e protege. Minha esposa vendeu um carro, estava tentando fazer um negócio no carro, né? Aí chegou um possível comprador. Aí ele chegou e fez assim, uma pergunta para mim. Ele falou: cara, vocês não têm medo assim de receber quem vocês não conhecem, sim, para discutir a respeito disso? Eu virei, olhei para ele e falei assim: o lugar mais seguro do Brasil é aqui. Ele: como assim? Porque eu estou aqui. Não há lugar mais seguro do que minha casa, porque eu estou aqui. Em outras palavras, eu faria qualquer coisa possível e impossível para manter a integridade da minha família. Então não há medo, não há temor, porque tem algo a cumprir o meu papel, que é o papel de marido. Então, vocês veem, vocês começam a perceber que na utopia dos ratos, quando as funções começam a ser mudadas, os comportamentos são mudados, a mulher perde a capacidade de ser mulher e ela se torna um outro indivíduo, e esse indivíduo é irrecuperável. Isso reflete em quê? No assassinato dos próprios filhos. Talvez vocês percebam assim: mas o que o pastor está falando? A mulher, quando ela perde o seu papel, que é o papel de mulher, e ela começa a ser provedora, e ela começa a cumprir essa função, ela também começa a extrapolar nas suas exigências, e ela começa a diminuir o papel do macho, e esse papel desse macho começa a ser diminuído, e aí o que acontece? Há uma desestrutura. O filho que aprende pelo exemplo, pela observação e pela experiência, ele começa a ter outros parâmetros para determinar
quem é dentro do seu lar. Então aquele jovenzinho, ele não quer ser mais igual ao pai, ele quer ser igual à mãe. Isso implicará em grandes problemas. Você sabe por quê? Porque a filha se associa à mãe pela fragilidade que as duas têm e pelo quê? Pela semelhança que elas têm. E o menino, que é o machinho, o que acontece? Ele observa o pai e tem como exemplo o pai, e ele cria afinidade ao pai, ou seja, ele aprende pelo exemplo. Agora, se nós invertermos esse papel, o que vai acontecer? Nós temos um filho que começa a ver a mãe como exemplo de segurança, a mãe como exemplo de quê? De força e virtude. O que o filho quer ser? Igualzinho à mãe. E ele começa a ter traços da mãe. Igualmente a filha começa a ver um pai frágil, jogadinho pelos cantos, quase uma amiga da mãe. E ela vai começar a se identificar com esse homem que descumpriu o seu papel. E qual é o resultado disso? Uma confusão na sexualidade e no seu papel da sociedade. E ela começa a ter, esses filhos começam a ter problemas em casa. E qual é a resposta que eles vão ter a respeito disso? Quem manda lá em casa, quem veste as calças lá, é a minha mãe. Então quem manda nesse negócio sou eu. E toda vez que o pai se levanta, a mãe diminui, porque não há submissão. E a autoridade paterna e a proteção paterna não é mais uma função mais do pai, mas nem da mãe, porque a mãe não tem condição de fazer isso. Porque não importa o papel que ela assuma, ela ainda é um vaso frágil e ela não consegue cumprir esse papel. Logo, a desestruturação emocional começa a se fazer. O que acontece? Se for para ter um casamento igual o do meu pai e para ter um casamento igual ao da minha mãe, eu prefiro não ter. Logo, a sociedade começa a produzir indivíduos que não querem mais casamento, porque afinal de contas, o que é o casamento? Essa loucura que nós estamos vendo aí. Divórcio em cima de divórcio, tem mulher dando na cara de homem, tem homem dando na cara de mulher, os papéis sociais invertidos, um monte de homens preguiçosos que não levantam para trabalhar e colocam a responsabilidade financeira do lar em cima da mulher. É cômodo. E a mulher no auge da sua arrogância: homem para mim é só para recreação e para procriação. Aí você vê vários homens tendo filhos, abandonando os filhos, arrumando outras mulheres, abandonando outros filhos. Por quê? Porque a mulher não se coloca como mulher. Por quê? Porque o homem foi empurrado para ser aquele tipo de indivíduo. E aí a mulher agora, que buscava um indivíduo másculo, protetor, provedor, ele vai buscar um nóia, porque o único exemplo de macho que ela vai ter é de um nóia. Por isso que você vai ver tantas meninas que foram criadas por uma família e tal, elas se aproximam daquele nóia machão, o super macho, o alfa. Por quê? Porque o único exemplo de masculinidade que essa menina está tendo não é em casa, e é na rua, e é de indivíduo de caráter duvidoso que só vai usá-la. Então nós percebemos essa desestruturação como na utopia dos ratos. Então há um tipo de castração masculina e uma desorganização social. Você sabe por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de achar que a sociedade organizada em sistema patriarcal, que é um sistema bíblico de proteção, de acolhimento, de desenvolvimento pessoal, está sendo destruído por uma ideologia satânica construída por uma utopia de ratos. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, ao vosso próprio marido. Vocês perceberam que era a primeira pessoa do singular? Você com o seu marido. Aprenda a ser submissa
com aquele que tem características de marido. Aprenda. Porque às vezes a mulher hoje, nessa sociedade tão conturbada, ela aprendeu a ser um macho desde pequeno. Então quando ela encontra um marido, ela quer sobrepor o marido. Marido, entenda uma coisa, bota uma coisa na sua cabeça. Assim como criança, a mulher vai testar os seus limites. A mulher testa, a criança testa. Todos eles vão testar o limite. Isso é comum, é característica. As pessoas que se desenvolvem, elas vão testar os seus limites. E os homens, eles devem manter o seu posicionamento. Você sabe por que vários homens estão abrindo mão da liderança sacerdotal da família, da liderança masculina da família? Você sabe por quê? Porque é mais fácil. Porque se a minha mulher faz tudo, para que eu vou ficar atrapalhando ela? Aí o homem acha que o papel de educar o filho e a filha, educar com seus exercícios espirituais, é papel de quem? Minha mulher que vai ensinar. Não, é papel do marido, é papel do homem. Ensinar, sim, o filho a orar, ensinar o filho a ler, ensinar o filho a aprender. Sim, isso é papel masculino. Mas poxa, que isso, pastor? Mas eu não sou professor. Irmãos, a maioria das pessoas mais educadas desse Brasil, seus pais não eram ninguém, eram semi-analfabetos. Mas ele cobrava, ele estava ali. Ele não só cobrava, ele apoiava, estava ali. Porque a autoridade patriarcal, ela não é uma autoridade déspota, ela não é uma autoridade somente de exigência, mas ela é uma autoridade de relacionamento, respeito e compreensão. Os nossos filhos são preguiçosos. Por quê? Porque isso é das crianças. Mas eles não querem ouvir. Eles não vão mesmo ouvir. Eles vão testar você. Nós somos limitados pela nossa natureza caída. Então você tem sempre que estimular os seus filhos a serem mais do que eles acham que poderiam ser. Meu filho não aprende. Meu filho desiste. Ensine ele a não desistir. Irmãos, eu tenho até um filme, sobre um médico aí, que ele foi um cardiologista muito importante, não consigo lembrar do nome dele agora, mas a criança era tratada como um débil mental na escola. Ele não conseguia tirar o mínimo de notas, ele com mais de 12 anos não conseguia ler, não conseguia escrever, mas a mãe pegou no pé, o pai pegou no pé, e sabe quem é ele? Foi o primeiro a fazer um transplante de coração na terra. E ele era considerado como um débil mental. Outra pessoa também, eu vou tentar lembrar dessa história, mas a criança era tão ruim na escola que ela recebeu o papel de que ela não poderia ficar mais na escola. A mãe nunca leu esse papel para o filho. Sabe o que a mãe disse? Falou assim: então, ele disse que você é esperto o suficiente e que você precisa ser educado em casa. E a mãe fez essa educação em casa, e mais um médico saiu daí. Então, cada um tem a função e o seu papel. Talvez você olhe para o seu filho: nossa, meu filho é desobediente, meu filho não ouve, meu filho... Mas isso é um problema seu, porque foi você que produziu filhos assim. Você queria ser filho desobediente? Corrigisse quando necessário, desse palmada quando necessário, tirasse as coisas quando é necessário, porque os filhos são assim. Esse é o papel, é isso que a Bíblia ensina. Ele falou: se você for ligar a vara ao seu filho, certamente ele não perecerá. E tem esses televisionados, esses falsos pastores de TV que falam que a vara é a palavra. Sim, a vara é a palavra, mas a vara é aquele pedacinho de madeira que dá chulepe nas costas, que é necessário para a formação do caráter. Então, meus amados irmãos, a minha esposa brigou comigo nessa vez que chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: meu filho é autista e provavelmente ele não vai aprender nada.
Minha esposa chegou a me cutucar e depois reclamou comigo. Eu falei, engraçado, cara, até um pombo, se você souber adestrar ele, ele consegue fazer voltinhas. Você acha que o seu filho não vai conseguir aprender? Porque um experimento terrorista, eles colocavam que um pombo, um animal de incapacidade intelectual absurda, mas mesmo assim eles conseguiam fazer um pombo virar cambalhota. Do método correto, fazer um pombo virar cambalhota. Fazer um pombo lembrar de onde que era o outro lugar que ele vinha, para ele virar pombo correndo. Um pombo consegue ter essa capacidade, e você está achando que seu filho não tem. Então, mas por que eu estou falando isso? Voltando, porque a estrutura da sociedade é baseada nesse sistema hierárquico que a própria Bíblia estabeleceu. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E sendo o homem submisso a esse cabeça da igreja. E na família, o homem é o cabeça e a mulher está submissa a isso. E a submissão aqui significa função. Mais uma vez eu vou repetir, a palavra submissão não é uma outra missão, é função. É função. Então quando vocês perguntam assim, nossa, na igreja reformada não tem pastora, por quê? Porque essa não é a função da mulher. Ah, ela não tem capacidade? Tem. Ela não pode ser teóloga? Pode. Ela pode ser uma excelente doutora, professora? Sim, pode. Mas ela pode ser pastora? Não. Porque a palavra pastor é uma função específica do gênero masculino. Então quer dizer que é o gênero que determina o capacitismo? Não, tem um monte de homem que não tem capacidade nenhuma para ser pastor. É uma vocação específica que o Senhor chamou para fazer. Então, a distinção aqui, quando Deus chama para essa função, você vê, ó, eram 12 tribos. Ele escolheu a tribo de Arão para ser a tribo sacerdotal. Mas por que eles fizeram isso? Porque é a função dessa tribo. Mas os outros poderiam ser, mas Deus não quis. Então Deus não separou por sexualidade, não separou por gênero, Ele separou por função. Deus determinou que é assim. Mas a tribo de Efraim veio os grandes reis. E ele pode ser rei, mas sacerdócio é só Levi. Quem vai cuidar do templo é só a família dos Levi. Não tem essa. Nossa Deus, o Senhor está sendo assim, então. Não, você não entendeu. Não tem relação com etnia, não tem relação com cor, não tem relação com sexualidade, não tem relação com tamanho, não tem relação com questões filosóficas. É a função que Deus assim quis. Então a mulher tem a sua função dentro do arquétipo familiar. Não é que o marido esteja acima da mulher, é que o marido tem uma função e ele só consegue ser macho marido se ele cumprir essa função. Irmãos, aqui nós não estamos enaltecendo nenhuma comunidade Red Pill, isso é ridículo. E a nossa igreja não se propõe a ter temas sobre, como é que chama? Masculinidade bíblica. Irmãos, a masculinidade bíblica é aquela que Deus estabeleceu, cada um na sua função. Mas nós vivemos numa sociedade em que temos que ensinar o marido a ser homem, macho a ser macho, mulher a ser mulher, se comportar como mulher, ter atitudes como mulher. Então nós chegamos a esse ponto. Então quando mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Existe uma função para a submissão feminina. Você sabe qual que é a função? Ganhar o marido. A função da mulher virtuosa, daquela mulher que é uma mulher cristã, é ganhar o seu marido. Essa é a função. E engraçado que no verso 2, olha como é que ela ganha. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, tem mulheres que até hoje não conseguiu ganhar o seu marido.
Você sabe por quê? Porque ela quer mandar no marido. Ela quer ser melhor do que o marido. Ela quer pegar a função do marido. Então, por causa disso, mais uma vez, a utopia dos ratos provou que essa é a forma mais desastrosa de alguém fazer qualquer coisa dentro do âmbito familiar. Irmãos, nenhum desses experimentos que são feitos hoje não aconteceu antes. Em 1905, a União Soviética vivia um movimento muito parecido com isso, e essas mulheres eram chamadas de as marxistas. Essas mulheres eram tão promíscuas, que para elas fazerem um aborto, elas não precisavam tomar remédio, era só pular de perna aberta, que a criança já morria, porque tão fragilizados eram seus úteros, de tanto que elas tomavam abortivos. Elas se entregavam a todas as paixões mundanas, e essas mulheres tinham corpos tão sensíveis que só dela andar rápido ela perdia os filhos. Que loucura! Isso é histórico, meus irmãos. Isso é da história. E é isso que estão tentando fazer aqui. Não funcionou lá. E vamos querer fazer isso aqui. Aliás, estão fazendo isso aqui. Adestrando suas crianças nas escolas. Irmãos, eu não estou pregando contra a escola, apesar de eu achar que lá não se aprende absolutamente nada. Tá? Eu tenho tido experiências muito negativas de pessoas militando ideologias políticas e sociais, desfigurando a função da mulher, a função do homem, afirmando coisas que biologicamente não existem. Eles falam que os religiosos negam a ciência, mas eles negam a ciência o tempo todo. Homens barbados se identificando como mulher, e ensinando a mulher, perguntando para a mulher: o que é ser a mulher? Tamanha desestruturação social e a imposição dessas ideologias. Seguindo, uma mulher verdadeiramente que conhece a sua função, ela ganha o seu marido sem palavra alguma. Essa negação da glossa aqui, né? Essa negação da palavra, não quer dizer que a mulher não vai falar com o marido, mas é que o marido não vai ouvi-la. O marido, ela quer ver os exemplos, não quer ver o que você fala, quer ver o que você faz, porque essa é uma natureza humana, essa é a natureza do homem. O homem não está interessado no que a mulher fala, está interessado no que a mulher faz. Irmãos, você sabe quando o homem sabe que a mulher ama ele? Quando ele chega em casa, aquele arrozinho branco cheiroso, né, minha esposa? Eita maravilha de Deus! Aquele arrozinho lá, o marido chega, mas o coração dele chega a ficar aquecido, parece que essa mulher me ama. Olha, fez um arrozinho aí, olha que coisa boa. Está vendo? Coisas simples. Eu estou usando alguns exemplos, mas se todas as pessoas ouvissem esse tipo de coisa, iam perceber que são indivíduos totalmente diferentes. O amor do homem é um amor prático, e muitas das vezes a linguagem do amor da mulher é algo mais subjetivo, é mais sentimental, está mais envolvido com a mente. Mas o homem não quer isso. O homem quer chegar em casa e ver aquela mulher bonita que ele escolheu no dia do casamento, aquela mulher cuidada. Aí chega um homem em casa, vasilha tudo suja, a mulher com a camisa da Dilma, do PT, da época da política lá de 2016. Irmão, não há homem que aguente um negócio desse. Vocês percebem que é muito difícil. Por quê? Porque o homem, ele tem os seus atrativos visuais, ele vai buscar na mulher aquilo que ele buscava quando ele casou com ela. Aí a mulher assim em casa muda totalmente o que era, né? É impressionante um negócio desse. Então, meus irmãos, nós temos que entender que as nossas funções, elas são estabelecidas, e os relacionamentos são diferentes, e cada indivíduo conduz o seu papel. Não caiamos na utopia dos ratos. E ele fala assim, atentando, irmãos, olha só, presta bem atenção: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário,
O que ele está falando? Que não seja só isso. As mulheres podem ser bonitas? Devem. Elas devem ser cheirosas? Por favor, ajuda. Elas devem ser limpinhas? A firma agradece. Tudo isso aí, os dois, né, de preferência. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a beleza da mulher não seja só isso. Provavelmente, irmãos, o apóstolo Pedro aqui, ele está escrevendo para autocratas. Aqui nós estamos falando de mulheres com muitas posses, e que essas mulheres estavam achando que ela impressionaria as outras pessoas através do quê? Do seu vestuário externo. Mas não é isso. E ele explica por que não é isso. Ele explica assim: não seja o Adão esposo que é exterior, como um frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Engraçado que essa palavra antropoi, essa palavra interior aqui, ela nem existe no original. Ela é uma expressão idiomática, porque está falando com a mulher, daqui a pouco, que seja o homem interior da mulher. Como é que é isso? Essa aqui é uma expressão idiomática, que quer dizer que seja o interior da mulher unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Quem viu a sua esposa no final do mês, em algumas situações que são muito naturais da mulher, a gente vê qualquer coisa, menos um espírito manso e tranquilo. Não é verdade? A gente sabe que é difícil, né? Aquele período hormonal, né? Na regra mensal da mulher, né? Você vê que não há nenhum traje calmo, não há nenhum espírito assim, né? A gente fala de espírito manso e tranquilo, fala assim: você não conhece minha esposa, pastor, você vai ver que não rola isso. Então, meus amados, deixa eu já brigar um pouquinho aqui com as mulheres aqui. Então, irmãos, uma das virtudes, um dos dons do Espírito Santo é o autocontrole. Então, eu sei que nós podemos usar essas desculpas hormonais, mas a mulher tem que ser vigilante nos seus comportamentos. Por quê? Porque ela deve ser mansa e tranquila. Engraçado que a palavra manso aqui, irmãos, observem bem o que eu vou falar. A palavra manso aqui era um termo que era usado com cavalos. É a mesma palavra para humildade. Significa força controlada. Mansidão não anula quem você é. Mansidão é o controle total da sua força. É como um cavalo que foi tomado pela boca. Ele foi tomado. Cavalo não deixou de ser cavalo. Ele é forte, ele é intrépido. Você solta, ele vai inchar, ele vai fazer tudo. Mas ele é manso. Isso significa que ele foi domesticado, ele foi amansado. Então, nós devemos ser revestidos com o traje de um espírito manso, ou seja, dominado e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Engraçado que essas virtudes não é para o seu marido. Mulher, essa atitude, essa virtude não é para o seu marido, é para Deus. Eu não vou fazer nada por esse traste, não. Ele não merece, não. Ele é assim, ele é assado, ele é roxo, ele é abóbora, ele está de cabeça para baixo, ele anda no teto. Eu não vou fazer nada para ele. Mas não é para fazer nada para ele mesmo, não. O foco da sua modéstia, do seu equilíbrio, da sua missão é o que? É para Deus. Você sabe por que os maridos, as esposas não tratam bem as esposas não tratam bem os maridos? Que acham que está fazendo alguma coisa para ele. Você não está fazendo para ele, você está fazendo para você mesmo e para Deus. E continuando: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres
que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Eles estão falando aqui, irmãos, sobre a questão aqui, vai usar o exemplo de quem são essas mulheres. Porque o que elas faziam foi assim também com as grandes mulheres da história. Por exemplo, Sara, ele vai usar o exemplo. Como fazia Sara? Sara chamava o seu marido de mestre. Correto? Nossa, que submissão! Nossa, então quer dizer que a partir de agora eu vou ter que chamar o meu marido de mestre? É isso? Não, vocês não entenderam nada. O que a Bíblia nos ensina? Que uma submissão do homem, sem que ele primeiro seja submisso a Cristo, sem que primeiro ele ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja, é uma obediência tola. Por quê? Porque tudo isso que está sendo dito para a mulher exige primeiramente que o homem seja o quê? Exemplo. A submissão da mulher ao homem está atrelado à submissão do homem a Cristo. Porque, irmãos, não dá para a mulher ser submissa e obediente a um homem que não ama Cristo. Por que eu sei disso? Porque o exemplo de Sara vai me ajudar. Você sabe por quê? Porque Sara era bonita. Eu não sei como, mas já era uma velhinha de quase 60 anos, mas era pitelzinho. Era muito bonita. Você sabe por que eu sei disso? Por quê? Porque o imperador do Egito, ele quis ela. E ele chegou a Moisés, olhou Sara e falou: rapaz, que mulher bonita, eu quero com o meu harém. E perguntou para o marido dela. Falou assim: quem é essa mulher? O que ele respondeu? É minha irmã. Abraão disse que a esposa era irmã dele, mentiu e fez o quê? Que ela mentisse também e confirmasse essa história. E qual foi o resultado? Levaram Sara para o palácio e ela foi parar no meio de quê? Do harém do imperador do Egito. Irmãos, que situação que a obediência de Sara levou ela a fazer parte do harém. E chegando lá, prepararam ela para as núpcias, essas coisas todas. E o rei do Egito virou o quê? Falou assim: vou visitar a minha nova concubina. Aí ele teve um sonho: não bota a mão nessa mulher não, que o negócio vai ser muito sério. Você imagina um pagão teve que ser parado por Deus porque tinha um homem que não cumpriu seu papel de macho para proteger a esposa e a condenou a estar num lugar impróprio, até a possibilidade de fazer coisas impróprias. Esse é o resultado de um homem que não é homem. E nós estamos falando de quem, gente? Abraão. A mentira dele sujeitou a mulher dele a estar em momentos de dificuldade, porque ele não se comportou como um homem. Então as mulheres devem ser submissas aos maridos quando os maridos são submissos a Cristo e que tem a imagem de Cristo revelada na vida dele. Porque, irmãos e irmãs, vocês não são obrigadas a fazer coisas que firam a consciência espiritual de vocês. Se o homem exigir que a mulher faça coisas que ela não deve fazer, porque ele quer, ele tem pensamentos ímpios, a mulher não tem obrigação de fazer isso. Porque antes de ela ser submissa a ele, toda a mansidão, toda a humildade, todo o respeito que ele tem pelo homem é refletido na santidade de Cristo que é revelada nesse patriarca. Então Sara, ela se submeteu a esse tipo de coisa, e o resultado foi o quê? Olha que loucura que deu, que bagunça que deu. Não bastando isso, quando o homem também não se posiciona como um homem, como eu acabei de falar, você sabe o que vai acontecer? Então, Abraão, eu não posso ter filho, e a gente vai ter que acabar deixando tudo aí com Eliezer, né?
Então, eu trouxe uma escravinha do Egito, bonitinha, novinha, dá para fazer uns filhos aí. Aí fez o quê? Falou assim: ó, coabita com a minha escrava e faça filho para nós. E Abraão, esquecendo quem ele era, e ele não sendo a imagem de Deus, sem a submissão adequada a Deus, sem a função dele como marido, o que ele fez? Ele ouviu o conselho de uma mulher, e esse conselho não estava adequado com aquilo que a palavra de Deus diz. Qual é o resultado? Palestinos e judeus se matam até hoje por causa disso, porque nós temos uma briga eterna entre os ismaelitas e os judeus. Ismaelitas e israelitas. Por quê? Por causa da desobediência e a falta de esperança e confiança em Deus. Então a submissão, irmãos, quando ela não é cumprida, o que nós vemos? A utopia dos ratos. Mulheres, saibam o seu papel. Homens, saibam o seu papel. E que junto nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus nos tem ensinado. Hoje, nós aprendemos a submissão ao Estado, submissão a Deus, submissão à igreja e, acima de tudo, a submissão em nossos relacionamentos. Todas essas coisas que foram explícitas aqui nas Escrituras, elas são fundamentais, não só para que nós vivemos em santidade em Cristo e sejamos obedientes a todas essas coisas, mas que nós também reflitamos a imagem de Deus em nossos relacionamentos, com nossos filhos, em nossa casa e na sociedade. Irmãos, o tempo acabou. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem nessa noite, que a submissão não é um peso, ela é nada mais do que, digamos, a construção exata daquilo que Deus planejou para os seus filhos aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos de pé e vamos orar a Deus. Ficamos de pé, vamos orar a Deus. Pai Santo, Pai bendito, nós nos colocamos nesta noite diante de Ti, Pai, muito gratos pela mensagem do Senhor Jesus que foi nos apresentada esta noite. Ensina-nos, Senhor, a viver a cada um de nós a nossa missão, a nossa função que o Senhor estabeleceu. Que cada um de nós, Senhor, sigamos a Bíblia como exemplo e não a sociedade como exemplo. Que nós sejamos agentes transformadores da sociedade e que nós não sejamos influenciados pela essa sociedade que já foi corrompida por ideologias particulares. Pai, ajuda-nos a cumprir o nosso papel, a nossa função, que nós sejamos exemplos a serem seguidos através da imagem exata de Cristo em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor também abençoe o seu povo, todos esses que nos ouvirão e todos esses que estão nos ouvindo, Pai. Que a cada dia, Senhor Jesus, nossa vida seja transformada pelo exemplo do seu sacrifício para conosco. Pai, eu peço uma semana abençoada para os seus filhos, os proteja e os guarde, que eles sejam mais diligentes em seus comportamentos e que a cada dia nós possamos crescer a sua imagem e a sua perfeição. É isso que nós pedimos, no mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste momento, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos juntos digamos: